Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E acompanha a partir de agora, direto da redação do Jornal da Orla, mais uma entrevista do programa Roteiro Cultural. E vamos destacar hoje o Mirada, a sexta edição do Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, que é promovido pelo SESC e já se incorporou ao calendário cultural não só da cidade, mas também do Brasil. E para falar sobre essa atração tão interessante, eu recebo aqui na redação do Jornal da Orla Emerson Perola, da curadoria do Mirada. Emerson, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Orla. Muito obrigado também, é um prazer estar aqui para poder falar um pouco do festival para todo mundo. Emerson, o Mirada já é um festival que já tem vida própria, é a sexta edição, ele é realizado de 2 em 2 anos e ele tem uma particularidade de reunir grupos artísticos da América Latina e da Península Ibérica. Então eu queria começar a nossa conversa para você explicar para a gente esse conceito aí dessa reunião ibero-americana. Claro. Bom, o festival ele começou em 2010, então a gente chega esse ano na sexta edição, né? Lembrando que em 2020, por causa da pandemia, ele não pôde ser realizado. E para nós é um momento muito especial, porque a gente que vive no Brasil, a gente muitas vezes tem um interesse, tem um conhecimento por trabalhos e por a criação artística de outros países, o que é natural, da Europa ou dos Estados Unidos, mas às vezes a gente, como cultura, né, a gente às vezes não conhece em profundidade a produção criativa dos países da América do Sul ou da América Latina. Nós temos relações históricas muito próximas, nós temos fronteiras e temos questões sociais e econômicas muito conectadas com esses países. Então, essa oportunidade de reunir grupos e artistas desses países é um momento muito especial de troca para nós e de possibilidade de entrar em contato com outro, com muitos desses nossos vizinhos e saber mais deles e ter uma oportunidade de refletir sobre o que a gente tem em comum. Certo. O festival acontece entre os dias 9 e 18 de setembro, nas dependências do Sesc Santos, mas também em outros espaços públicos da cidade. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa programação. Ela começa no dia 9 com qual atividade? Exato. O festival ele começa daqui a uma semana, dia 9, então a gente tem um evento de abertura no Sesc Santos, mas é importante também a gente destacar o fato de que não é um festival fisicamente só do Sesc. Além do Sesc, ele circula, ele acontece em outros espaços da cidade, que são 14 espaços. Inclusive, nesse ano, temos um trabalho que vai ser feito em Cubatão. Então, para nós, como relação com a cidade e com oferta ao público, é muito importante, até porque é uma programação volumosa, são 36 trabalhos, mas é muito importante essa relação com a cidade, porque é um festival que busca e naturalmente tem um desejo de estar presente na cidade, de ser aberto a todos, né? Tem muitas atividades gratuitas e que acontecem em espaços públicos, inclusive. Então, é um momento de festa na cidade, que digamos, parte do Sesc, que tem muitas atividades lá, mas ele é um festival para toda a cidade, espalhado por toda a cidade. São 36 espetáculos de grupos de 13 países. Queria que você falasse quais são esses países, destacar alguns deles. Exatamente, são criações de 13 países, né? A gente busca sempre nesse olhar um recorte para que a gente tenha uma programação diversa. A gente sempre busca olhar o máximo possível para a produção de países que nunca vieram, ou que vieram pouco. Então, por exemplo, esse ano a gente tem um trabalho da Venezuela e do Equador, que são países que não vêm sempre para cá, né? Temos de outros países, claro, Espanha, Portugal, que sempre estão presentes, Argentina, Chile, Peru, México, Colômbia. Então, a gente faz um mapeamento sempre buscando novos olhares e novas criações e novos artistas para compor esse conjunto da programação. O Mirada vai para a sua sexta edição, e ao longo dessas edições aí, você percebe no público que acompanha as atividades uma mudança de mentalidade,
mais receptivo para produções de outros países que não da Inglaterra, dos Estados Unidos e assim por diante? Claro, a gente tem um histórico ao longo desse tempo de uma participação muito ativa do público e de um interesse muito grande. A gente, em geral, tem sempre praticamente todos os ingressos esgotados e tem uma participação muito ativa do público. Inclusive, você sabe que muita gente de São Paulo, de outras cidades, vem para cá. A gente também faz um convite para programadores brasileiros e estrangeiros de outros lugares para virem para cá. Então, esse interesse, ele é consagrado já, a gente percebe isso. Outra coisa que a gente também nota é que, embora seja um festival a cada 2 anos, o SESC tem um programa de ação permanente. Então, o festival é uma parte desse programa de ação. Então, ao longo do tempo, a gente tem outras atividades que tem uma frequência de público também que se soma a esse momento do festival. Então, são sempre atividades diferentes, com características diferentes, claro, mas que compõem um quadro maior da ação do SESC. E também permite a troca de experiências entre os artistas de vários países, né? Cada um vem com a sua bagagem cultural, o seu repertório, né? Isso aí acaba também diversificando a qualidade dos artistas, né? Exatamente, você tem toda a razão. E para citar um exemplo, né, nós temos esse ano no festival um projeto que é uma criação conjunta de um grupo brasileiro, o Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, e um grupo da Bolívia, o Teatro de Los Andes, que se conheceram e começaram a manter contato, etc., durante o festival, e que vai ser uma estreia mundial, né? Então, isso que você diz desse espaço de encontro é uma coisa essencial do festival e que traz frutos e traz novas criações e traz novos olhares conjuntos, né? Pensa um trabalho criado em conjunto com artistas de 2 países que o público vai ter oportunidade de assistir aqui em Santos durante o festival. O Mirada é um festival internacional, mas ainda assim ele tem uma pegada local, regional. Ele prestigia também não só os espaços públicos da cidade, mas também os artistas locais, né? Queria que você falasse um pouquinho como vai ser a participação dos artistas locais nesse festival. Exato. A gente tem uma programação que busca sempre um recorte diverso da programação brasileira, ou seja, a criação brasileira ela não acontece apenas em São Paulo e Rio, que são as maiores cidades, claro, ela é muito variada em todo o país. Então a gente busca um olhar para isso. Mas também a gente acha muito importante olhar para a criação e para os artistas aqui de Santos. Por exemplo, eu cito nessa edição, nós temos um trabalho de um coletivo aqui da Baixada, do coletivo 302, que vai apresentar um trabalho em Cubatão chamado Vila Paris, sobre a história dessa vila e tudo que ela representou ao longo do tempo. Então, esse é um momento também de fomentar ou de mostrar a todo esse público do festival um trabalho aqui da região, como a gente faz com outros trabalhos brasileiros também. E já que você tocou nos artistas e na participação aqui de Santos, eu também lembro que no festival a gente tem uma série de atividades reflexivas e formativas, né? Sempre como uma oportunidade de expandir o pensamento do festival, oferecer uma oportunidade de contato do público com os artistas e com os pensadores. A gente vai ter no sábado que vem uma conferência de abertura dessas atividades com a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa aqui de Santos, das mais importantes que a gente tem hoje no país. Então, também é uma maneira de trazer representantes aqui da cidade para o centro do festival. Certo. O Mirada, além de oferecer ao público espetáculos belíssimos, ele estimula o pensamento crítico e a consciência sobre vários assuntos muito familiares a nós, né? E parece que um deles nesse Mirada vai ser a questão das mudanças climáticas. Como é que vai acontecer isso no Claro. Mirada? A gente sempre encontra nos trabalhos do festival uma discussão e uma reflexão sobre os temas contemporâneos e sobre as questões urgentes que nos cercam, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tem 2 trabalhos que têm um olhar muito
aprofundado sobre a situação ambiental e sobre a situação da Amazônia mesmo, né? Nós temos um trabalho da Espanha que se chama Teatro Amazonas, que faz um percurso histórico de tudo que vem acontecendo ao longo do tempo lá, desde o ciclo da borracha, desde a criação da construção do teatro e de todas as questões que foram acontecendo e que acontecem até hoje, não é? Porque a gente sabe que é uma região em risco e ameaçada muitas vezes, né? E há um segundo trabalho da Colômbia, de um grupo chamado Mapa Teatro, que apresenta um trabalho que tem um belo nome, que é A Lua sobre o Amazonas, que partiu de uma notícia sobre grupos indígenas que vivem na Colômbia e assim, na fronteira, isolados totalmente do mundo, né? Ou seja, essa questão também coloca esses perigos que a gente vive hoje de ameaça e como tudo isso está presente hoje, né? E como a gente precisa manter uma atenção para isso e ter movimentos de proteção e de defesa desses povos da floresta. O Mirada desse ano ele coincide com as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. E parece também ter uma abordagem especial nesse Mirada, e inclusive com a participação de grupos portugueses. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Sim. A cada edição do festival, nós temos uma programação que a gente dedica a um país como uma oportunidade de ter um olhar mais aprofundado sobre cada país. Isso já aconteceu com vários países, com México, Argentina, Chile. Nesse ano, nós temos Portugal como esse país convidado, que é um país, claro, evidentemente muito próximo da gente, com o qual temos relações históricas muito aprofundadas. O fato de coincidir com o bicentenário é também uma oportunidade que nos pareceu muito especial de olhar para a nossa história e para as relações que nós temos com Portugal. Não assim, de uma maneira ufanista, dizendo que, né, mas de uma maneira crítica e reflexiva, porque a gente precisa, hoje em dia, olhar para a nossa história com um olhar crítico, entender o que foi a chegada dos portugueses aqui, que já existiam povos que viviam aqui, como isso se desenrolou ao longo da história, né? Então, temos de Portugal esse ano 9 trabalhos, que é um número expressivo, não é? E muitos deles tratam das questões históricas de Portugal, né, sobre inclusive a ditadura portuguesa, a Revolução dos Cravos. Temos trabalhos que tratam dessa relação Brasil-Portugal, esse percurso que muitos artistas e muitas pessoas fazem de se mudar para um país ou para o outro e como essas relações elas se dão dessa maneira. Temos também trabalhos que refletem ou mergulham nas relações de Portugal com a África, porque a presença portuguesa, obviamente, foi historicamente uma presença marcante, e artistas de países africanos que vivem em Portugal, que são portuguesas, têm uma visão dessa relação. O que também a gente faz essa passagem por Portugal, digamos assim, mas também interessa muito a gente como país. O Brasil tem relações muito importantes com a África, né? Por toda a história violenta, né? que aconteceu e por toda a presença e por toda a reflexão e a ação que precisa acontecer nesse sentido hoje em dia. Antes da gente começar, você estava falando que vai haver a participação de um grupo peruano. Exatamente. O Peru também celebrou 200 anos de independência, alguns anos atrás, e parece que tem uma participação interessante de um grupo peruano, é isso? Exatamente. Observando, a gente sabe que as independências de muitos países daqui aconteceram mais ou menos no mesmo período. Vários deles, se não me engano, eu acho que desde 18 até 27, se não me engano,
O bicentenário da independência do Peru aconteceu há alguns anos atrás, e nós temos um trabalho que é uma reflexão sobre isso, que se chama Discurso de Formatura, que é um olhar histórico para esse momento, a partir de uma perspectiva de jovens estudantes, né? Porque assim, daí o título, e que faz uma investigação sobre o que representou o bicentenário, o que representa o bicentenário, qual a situação hoje no Chile, desculpa, Peru. no Peru, qual a situação da sociedade hoje, olhando em retrospectiva para essa história do país. Né? Então, é um caso, é um trabalho bastante especial, mas que também é um contraponto bastante interessante para nós que chegamos agora no nosso bicentenário. Né? A gente estava falando sobre o estímulo ao espírito crítico das plateias e o teatro, as artes cênicas, de um modo geral, elas cumprem um papel muito importante nisso. Mas, infelizmente, tem alguma parcela da nossa população que acha que a produção artística é uma coisa contemplativa, uma coisa meio que alienante, né? Eu queria que você falasse para a gente, você como um profissional da área da cultura, a importância da produção cultural na formação de espírito crítico da população e também do desenvolvimento social de um país. Claro, isso é uma questão fundamental. Você tem toda a razão, né? A gente entende a cultura como uma parte essencial da sociedade. Ela não é um elemento externo, ela não é um elemento a mais, ela é um elemento constitutivo. E através da cultura e das ações artísticas e culturais, a gente constrói as relações simbólicas do povo. Então, isso é construído nessa perspectiva de participação e de envolvimento de todo mundo. A gente, claro, busca nas atividades artísticas e culturais que a gente propõe um encantamento, a gente procura um campo do sensível, mas isso é sempre entendido como um elemento de reflexão e um elemento que contribui para a formação das pessoas, que contribui para o pensamento crítico, que contribui para uma visão do mundo contemporâneo e da sociedade mais aprofundada e mais diversa e mais aberta ao diálogo, à relação com os outros. Então, a cultura tem um papel fundamental nessa E construção. até trazer temas que ficam, parece que meio que obscuros, meio enigmáticos para uma parte da população, trazer para uma linguagem mais simples, mais fácil de ser entendida e debatida, né? Exatamente. A gente sempre entende que é um processo de troca e é um processo de estímulo à reflexão, à percepção de tudo que nos cerca. Inclusive, pensando nesse contexto do festival, que é ibero-americano, muitas vezes a gente conhecer histórias e realidades e perspectivas de outros países que não as nossas nos ajudam a aprofundar ou perceber de uma maneira mais, mais apurada, digamos assim, a nossa realidade mesmo. Então, essa relação que o teatro, essencialmente, mas que as artes em geral nos dão, é de fato fundamental nessa relação entre todos. O Emerson, o Mirada, ele é pensado meticulosamente com uma boa antecedência, né? Bem planejado. E no ano passado houve uma pandemia que acabou atrapalhando sensivelmente a programação inicial. E o festival teve que ser realizado em formato híbrido. Queria que você falasse os desafios que vocês enfrentaram no ano passado para poder realizar o festival. Claro. Quando você fala um ano, a gente para e pensa esse período da pandemia, foram dois, né? Foram dois períodos intensos, na verdade. Então, a gente ficou imerso nesse processo, né? Então, isso também impactou muito a todos nós em todas as áreas, né? A gente, desde 2020, aí falando de uma maneira mais ampliada no SESC, encontrou maneiras de ação no campo digital e a gente tem um trabalho bastante extenso nesse campo, em todos os campos artísticos. Nós fizemos, em relação ao festival, nós fizemos um evento chamado Ocupação Mirada, em novembro do ano passado, que ele ia ser totalmente digital, mas nós tivemos a melhora naquele momento
da pandemia, a possibilidade de fazer ainda 2 espetáculos ao vivo com presença de público aqui em Santos. Então, para nós foi uma oportunidade de um pouco aproveitar essa nossa experiência e esse nosso aprendizado, né, de que foi possível manter uma programação cultural e artística nos meios digitais, embora, obviamente, o teatro seja uma expressão artística onde a presença física é fundamental, e foi também uma maneira de a gente discutir e trazer questões que fazem parte do pensamento do festival, ligada à diversidade da produção desses países, as questões que estão em debate, né, em todos esses países e essa visão do mundo contemporâneo. Então, foi uma oportunidade para a gente a gente pôde fazer em parte presencialmente, que foi muito bom, e chegamos aqui hoje com esses aprendizados, mas muito felizes, né, de poder voltar a ter o festival presencialmente. O Emerson, o SESC é uma entidade que tem uma abrangência nacional e muito forte, principalmente no estado de São Paulo. E Santos é apenas mais uma das unidades. Então, eu acho que uma pergunta que muita gente está fazendo, por que o Mirada justamente aqui em Santos? A que se deve essa nossa sorte? Claro, acho que isso se deve a muitas questões, né? Como você bem falou, o SESC ele tem uma ação muito distribuída em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né? Então a gente tem uma distribuição das programações e dos programas de uma maneira muito ampla, né? Eu acho que a realização do SESC do Mirada em Santos tem um fator simbólico, né? Porque Santos é uma cidade bastante importante, é um polo cultural importante, né? A gente sabe que recentemente a cidade recebeu premiação da Unesco no campo Selo da Unesco. cultural, né? Mas eu acho que também Santos é uma cidade que tem uma importância histórica, com o porto, como um espaço de trocas e de acolhimento de pessoas bastante importante, né? Então, nós achamos, né, não sou nem eu exatamente, mas a gente pensa que é uma cidade onde existe uma pungência artística muito expressiva e que simbolicamente é uma cidade aberta às trocas, às relações, né? Então, acho que é uma feliz coincidência, mas não exatamente uma coincidência, mas uma feliz presença do festival em Santos, e acho que é para o festival em si, para quem participa dele, mas estou certo que também para a cidade ele é bastante importante também. Emerson, queria voltar a falar um pouquinho sobre a pandemia. O segmento cultural foi o primeiro a interromper as atividades e o último a retomar. E o SESC ficou no meio desse furacão todo aí. Eu acompanho bastante aí que quando as atividades foram flexibilizadas, o SESC teve um cuidado muito especial com a questão sanitária. Eu queria que você falasse para a gente aí como é que foi enfrentar essa tempestade que foi a pandemia. Pois é, essa é uma questão que nos assustou muito, né? E que nos trouxe desafios muito grandes, mas também nos trouxe muitos aprendizados. Eu acho que outras instituições e tal, mas o SESC em particular, ele aprendeu tudo que era possível fazer. Eu cito algumas coisas que eu acho interessantes, né? A gente, como eu falei antes, explorou muito as ações no campo digital. Mas isso, no SESC, isso não nasceu do zero. A gente já há muitos anos tem uma plataforma digital que vinha sendo desenvolvida e criada e tinha uma programação já, mas com a pandemia se tornou absolutamente urgente e necessário fortalecer essa plataforma e as nossas ações nesse campo. Então a gente, não vou dizer aproveitou, porque a pandemia não foi boa, né? Mas assim, a gente teve que ir e olhamos para essa necessidade, né? Acho que foi mais que tudo uma necessidade, e potencializamos a nossa ação no campo digital. Esse foi um campo muito importante. Quando a gente olha para o que a gente conseguiu fazer e tal,
isso foi muito expressivo. Eu cito também, acho que uma outra questão fundamental. Você sabe que a gente tem o programa Mesa Brasil, Sim. que propõe a distribuição de alimentos. E isso, na pandemia, foi absolutamente urgente e necessário, né? Ganhou mais importância ainda que já tinha, né? Exatamente. Então, embora a gente fale muito do campo digital, no campo artístico, a gente também, identificando essa questão que é muito grave, né, como uma ação que a gente usou sempre o termo, ação urgente contra a fome. Isso foi muito forte nas nossas ações. Então, a ideia de que a gente parou de trabalhar e que não pôde trabalhar, a gente se viu numa situação de reforçar ou se esforçar cada vez mais para contribuir com essas questões sociais muito graves, além das nossas ações no campo artístico também. Emerson, a pandemia, como você falou, não dá para tirar nenhum aspecto positivo da pandemia, que morreram Exato, centenas de milhares exato, de pessoas. exato. Mas ainda assim, ela permitiu acelerar processos e algumas adaptações, algumas mudanças que foram incorporadas no nosso dia a dia, né? Você falou dessas mudanças, né, essa aceleração nos processos digitais, e parece também ter um aplicativo para aquisição de ingressos, é isso? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa novidade também. Exatamente. A gente aproveita esse momento do festival, né? Nós temos muitas atividades gratuitas, né? Acho que cabe sempre assim, lembrar isso, e outras acontecem com venda de ingressos, que são sempre ingressos a preços populares. Esse ano, nós começamos aqui em Santos um sistema de venda de ingressos através de um aplicativo pelo celular. Todo mundo sabe, as vendas podem ser feitas pelo site na internet e podem ser feitas presencialmente em todas as unidades do SESC. Mas esse ano iniciamos esse trabalho pioneiro, mas inicial, né, de sistema de venda pelo aplicativo, pelo celular. Então, para quem prefere e se dá muito bem no celular e gosta muito do celular, a gente tem mais essa facilidade, que é um aprimoramento aí do nosso sistema de vendas, em que as pessoas podem comprar os ingressos diretamente pelo aplicativo no celular. Muito bem. Conversei aqui com o Emerson Perola, da curadoria do Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, que acontece entre os dias 9 e 18 de setembro aqui no SESC. São 36 espetáculos de grupos de 13 países. Emerson, obrigado por participar aqui. Espero que você retorne aqui para falar sobre esse e outros assuntos também. Até a próxima. Muito obrigado, é um prazer e deixo um convite aí para todo o pessoal aqui de Santos e das outras cidades acompanharem o festival nesses dias e vai ser um prazer que todos acompanhem. Mais detalhes e a programação completa você acompanha no portal jornaldaorla.com.br, e eu convido você também a compartilhar essa nossa entrevista, que com certeza você conhece alguém que vai se interessar pelo Mirada. Obrigado a todos e até a próxima.